Olá, Opa, estamos aí. boa noite. Boa noite. Tudo bem, Iso? Tudo bem, Elindo? Então vamos lá, né? O nosso assunto é os princípios da homeopatia e, e o personagem é Samuel Hahnemann, que é o criador da homeopatia. Eu vou, para abrir a nossa conversa, eu vou ler um, um postulado dele, que está dentro do livro mais importante que ele escreveu. Depois eu vou explicar um pouco sobre isso, mas eu quero fazer essa fala porque nós dois gostamos muito deste parágrafo que diz o seguinte: no estado de saúde, a força vital autocrática que anima dinamicamente o corpo material, o organismo, governa com poder ilimitado e conserva todas as partes do organismo em admirável e harmoniosa operação vital, tanto com respeito às sensações como com respeito às funções, de modo que o espírito dotado de razão que reside em nós pode empregar livremente esse instrumento vivo e sadio para os mais altos fins da nossa existência. Acho que já podia acabar a Esse live, né, parágrafo, Iso? esse parágrafo encerra o que é o pensamento homeopático, como é que funciona isso dentro da visão do Samuel Hahnemann. Então, vamos falar do Christian Friedrich Samuel Hahnemann, não é? Doutora Aline, Isso aí. pode começar a falar um pouquinho da história dele para a gente? Na verdade, eu acho que a gente podia falar um pouquinho da gente para mostrar, talvez, o quanto que a gente se encanta quando a gente estuda Hahnemann e quando a gente estuda e aplica a homeopatia, né? Eu conheço um pouco Então, já a vá lá. história do Iso, mas eu acho que todo mundo gostaria de saber também um pouquinho a história de Fala como um pouco de chegou na você. homeopatia aí. Já vou contar. Conta de você, eu já conto a minha história. Tá bom. Então, eu sou médica formada em 2008, mas desde 98, 99 eu já sou paciente da homeopatia. E então eu já experimentei, né, em mim mesma essa ciência tão maravilhosa. E durante a faculdade me dispersei um pouco, né? Mas acabei indo para medicina de família e no meu primeiro ano de residência de medicina de família, no terceiro, quarto mês, eu vindo embora para casa, assim, eu falei, meu Deus, não pode ser só isso, não pode ser só isso, a gente não consegue, né? Tem mais. Eu vou lá, vou parar de fazer isso. Mas eu falei, mas se eu não fizer isso, eu vou fazer o quê, né? A medicina de família é uma das mais amplas, vê mais o olhar sistêmico, né? Aí não sei porque eu lembrei da homeopatia, que eu continuava me tratando com homeopatia, mas eu me lembrei, eu falei, peraí, mas, né, vou fazer homeopatia. E foi isso que eu fiz. Daí quando eu fui estudar homeopatia, completou tudo que eu sentia que precisava para poder oferecer realmente qualidade de vida, saúde, busca de mais saúde para os pacientes, né? E daí a gente tem várias situações, né, nossas, da família, dos pacientes, né, mas que devagarzinho, conforme a gente for falando aí do Hahnemann, de repente surgem alguns pontos para a gente citar. Então é isso. Então eu já sou homeopata, terminei a residência de medicina de família, já fui para homeopatia, tive a honra de fazer o curso na escola homeopática de Curitiba, né, com vários professores queridos, mas, né, tive a honra de conhecer o Dr. Gamarra. Participei de muitos ambulatórios com ele, antes dele falecer, claro, né? E logo em seguida que eu terminei o curso, eu acho que a turma seguinte ele já faleceu. Então, assim, tive o privilégio mesmo de pegar as últimas turmas. E desde então, a homeopatia me encanta, assim. E é isso. Eu tô vendo aqui que tem colegas, tem pacientes, tem familiares aí nos acompanhando. Obrigada pela participação. A gente vai tentar responder perguntas dentro do que a gente conseguir ver e dando tempo, né? É, Mas a gente tem vai isso, a gente tem que tentar. conseguir ver e tem que ter o tempo para responder, né? Vamos ver se a gente Mas podem consegue. fazer as perguntas. Isso aí. Podem fazer, eu acho que na medida que a gente começar a dizer as coisas, aparecem as questões. Ou vai Então, a minha respondendo também. história, isso.
A minha história é meio longa, então eu vou tentar resumir aqui, né? Eu sou formado há 45 anos pela Faculdade de Medicina da USP e fiquei batendo a cabeça um tempo procurando o que eu queria. Na própria faculdade eu descobri medicina natural, macrobiótica, essas coisas, e fiquei buscando o que eu ia fazer para ser mais naturalista como médico, né? E optei pelo caminho da obstetrícia, que, como se dizia, ainda se nasce como antigamente, com, sem e apesar dos médicos. Às vezes, né, a interferência atrapalha bastante. Então, eu me tornei um obstetra, trabalhei muito em partos domiciliares, usei naquela época fitoterapia, mas alguma coisa não estava ainda. Por caminhos estranhos, por caminhos até de uma religião oriental que eu frequentei e frequento até hoje, e que entende que as doenças, porque por trás das doenças existem, pelo lado religioso, eles falam que são advertências divinas, por outro lado, eles falam que tem a ver com os nossos vícios espirituais, que, em outras palavras, tem a ver com as nossas neuroses, com os nossos vícios emocionais mesmo, né? Então, ou seja, que por trás das doenças tem algo mais, que não é uma coisa apenas por causa de um germe ou por causa de um frio que bateu, enfim, que existia outra coisa atrás disso. Então, assim, o meu conceito de entendimento de saúde e doença aconteceu antes de eu ser homeopata. Então, o conceito que bate com a própria homeopatia. Quando eu descobri que existia uma terapêutica que coincidia com essa forma de eu pensar de saúde e doença, eu falei, pronto, é isso aí que eu tenho que fazer. Eu morava em Campo Grande, saí de São Paulo, fui para Campo Grande, morei alguns anos lá, e daí, na época, existia um bom curso em São Paulo e um bom curso em Curitiba. E eu comecei a vir para Curitiba fazer o curso com o citado Dr. Gamarra e os médicos dessa escola homeopática de Curitiba, que, na verdade, na época era a Fundação Fundação, Paranaense para o Fundação Progresso da Paranaense de Ciência, não era? isso, não era ainda a associação, era uma associação, era tudo meio junto, na verdade, né? E não tinha esse nome que ficou com o nome dele, evidentemente, depois que ele faleceu. E daí isso eu fiz em 1985, 6 e 7, ou seja, faz todo esse tempo que eu vinha desenvolvendo trabalho de homeopatia e estudando sempre, porque a gente não para nunca, né? Mas recentemente eu comecei a estudar as coisas do Dr. Rajan Sankaran, que é um indiano que tenta a homeopatia. Existia aqui em Curitiba a The Other Song Brasil, que o Dr. Carlos Leitão é o coordenador. Aliás, foi ele que esteve a semana passada fazendo a live aqui, né? Está Enfim, gravada ali, depois e podem estou aí assistir quem hoje. tiver interesse. Isso mesmo. E nesses últimos anos, então, eu tenho me dedicado à parte institucional de tentar a nossa associação, trabalhando em prol da defesa da homeopatia e dos homeopatas, que ainda tem muito problema aí pela frente, porque tem muita oposição à própria homeopatia, pelas várias razões que não vem ao caso a gente entrar nisso agora. Vamos falar do Hahnemann, vamos? Vamos falar do motivo de estarmos aqui. Então, pessoal, a gente fica pensando assim, né? Quem que foi o maluco, né, o gênio que um dia acordou e pensou, vamos colocar umas gotinhas aí ultra diluídas que ultrapassa o número de Avogadro, que todo mundo vai achar que é placebo, que vai ser combatido e vai ter que fugir, mas mesmo assim eu vou fazer isso, né? Então esse é Hahnemann, é esse que a gente vai tentar apresentar aqui um pouquinho para vocês, o trajeto todo de como ele chegou aí e explicar daí os princípios, né? Então, Vendo Hahnemann, aqui meus pacientes da família Klarman, que estão em família assistindo a live. Obrigado, meus queridos, obrigado. o De senhor vez tá em quando cheio a de gente fã consegue aqui. ler o que está escrito aqui, né? É. Então, o Então, Luiz vai me conta aí, ajudando aí com as de datas onde e esse com... homem nasceu? Da onde que Ele ele é? nasceu em Da onde que ele é? Meissen, na Saxônia, né? Na região lá da Alemanha. Que era uma região da Alemanha, né? E Supostamente no dia 10 de abril de 1754.
É, tem uma divergência aí, né, que foi na madrugada Isso. do dia 10 para o dia 11, mas ele Diz que ele comemorava no dia escolheu que ia ser 10, dia 10 de abril, pronto. e aí Bateu o a gente martelo que era comemora 10. também. E a gente comemora dia 10 de abril, que ficou sendo o Dia Internacional da Homeopatia, não é? Isso aí. Nessa E, região que ele nasceu, nessa época acontecia, fervilhava ali na Saxônia, nessa região dele, o comércio e a manufatura de porcelana. Era a coisa que mais rendia, todo mundo trabalhava com porcelana ali, né? E os pais do nosso personagem aqui, né? Os pais dele trabalhavam com isso, né? Então eles lidavam com o pó, com a porcelana, com tinta, verniz, essas coisas, e dizem as pessoas que essa lida com as tintas tal pode ter despertado o Hahnemann para a química, né? Diz que isso foi um dos pontos. E sabe-se assim, que a família era luterana e que o pai era um sujeito bastante rígido, mas pelo jeito também tinha umas visões interessantes. E o Hahnemann diz que o que ele mais aprendeu do pai dele foi o seguinte: seja você mesmo, sem simulações. E que isso ele aprendeu no exemplo do pai dele. Então, isso mostra o que a gente lê da história da vida dele, fala bem isso, que ele era o que ele era, enfrentava o que tinha que enfrentar e, enfim, não fugia de uma batalha, né? Ele era um cara doce com seus pacientes e se tivesse que brigar, ele brigava com os pacientes também, porque não faziam as coisas direito, com os colegas porque não faziam, enfim. Ele era um sujeito batalhador. é, A tem família era uma, pobre, né, Aline? bem no Mas fala. começo, o pai dele conseguiu ter um certo recurso ali por causa das porcelanas, né? Mas logo em seguida começou a guerra, as batalhas, né? E daí a fábrica, inclusive, foi destruída e deles começaram a passar por dificuldades, né? Então, teve uma época que o Hahnemann gostava muito de estudar, mas que ele precisou parar de estudar. O pai dele arranjou um emprego para ele, numa cidade vizinha. Ele não gostou, ele fugiu escondido do pai, ficou escondido no porão por dias, quis voltar a estudar. Quando o pai Mas ele era descobriu, pequeno enfim, ainda, né? pequeno Ainda era ainda, pequeno. adolescente, assim, bem pequeno. Ele falou: não, eu não quero trabalhar, eu quero estudar, né? E ele sempre quis estudar. E ele gostava muito de aprender, né? Ele era uma pessoa muito culta. Tem um relato de um amigo do pai dele que diz que eles estavam caminhando, conversando, enfim, e ele falava assim: peraí, tá no horário de eu ir para casa ensinar o meu filho a pensar. Então ele ia instigar o Hahnemann a pensar. Isso é uma coisa muito interessante, que sempre fez ele ser crítico, ter um pensamento crítico sobre as coisas, né? E diz que ele, enquanto Isso. trabalhava, ele dava algum assunto para o filho ler e depois ele tomava, assim, o que que você refletiu sobre isso? Né? Anotações e reflexões, não era para decorar, era para refletir, né? Então, muito curioso como realmente ele veio já num berço, não de tantas posses, mas de um instigar a pensar. Então, a gente começa a perceber aí, como o Iso comentou, essa proximidade com a porcelana, com as tintas, né? Já foi trazendo ele uma coisa para o reino mineral aí, né? E ele gostava muito de línguas. Ele sabia quantas línguas? 12 línguas? 12 Então, idiomas? foi assim. Ele já diz que com 14 anos de idade ele foi chamado para dar aulas de grego, né? Ele aprendeu pelo menos 11 línguas, pelo que eu vi, 11 idiomas, entre eles as línguas antigas, latim e, enfim, até umas línguas estranhas lá que a gente desconhece. Ele aprendeu um monte de coisa que, aliás, foi a salvação dele durante a vida, né? Porque com esse aprendizado todo de línguas, que a gente vai falar um pouco mais disso, em que ele não podia estar trabalhando como médico, que ele se tornou depois, era como tradutor ou professor que ele se virava, né? Era o jeito que ele tinha. Então era um sujeito muito culto, porque inclusive assim, pelo que consta, né? Já nessa idade de 10, 11, 12 anos, ele foi estudar, né, nessas escolas, ele estudou humanidades, então ele já ia se interessando por coisas relacionadas à filosofia, né? Estudava botânica, parece que se interessou muito por botânica, o que foi muito útil depois para ele também, né? Que Já foi foi se suas, adentrando no suas, reino vegetal, né? no reino vegetal. Ele estudava química, matemática, física, que era perseverante estudioso, né?
E assim, já mais mocinho, né? Ele não tinha dinheiro para frequentar, ele não tinha nível social para frequentar as bibliotecas, mas os professores dele, por, porque ele era muito bom, conseguiram que ele fosse estudar na biblioteca real, né? Que eles conseguiram Só espaços isso. especiais para ele estudar, né? Então ele teve chances e pelo jeito ele devorava mesmo, né? Ele estudava, era um nerd, né? Era um cara que gostava de estudar, lia tudo que passava pela frente, né? E, enfim, E tem um fato curioso nessa época que ele fez uma lamparina de barro, né, escondida do pai, para poder colocar uma vela e estudar à noite escondido, porque daí como o pai percebia que não tinha nada faltando na casa, ele achava que tá todo mundo dormindo e ele ficava até altas horas estudando, lendo, enfim, realmente ele era tinha algo diferente ali, né, algo de muita busca. depois disso, né, com 20 anos é que ele foi sair dessa cidade, né, que não tinha condições, para ir para Leipzig estudar medicina, né? E lá também foi se virando com aulas de línguas e traduções para poder sobreviver. Por alguns anos ele estudou ali, 2 anos, né? Esses cursos deles a gente vê que eram mais curtos, mas eram mais intensos também, né? Eu li em algum lugar que ele assistia a aula que ele achava que tinha a ver com aquilo que ele estava procurando. Não sei se é verdade. A gente lê muita coisa e que ele tinha já uma Eu li visão isso também. voltada para a questão da medicina, tanto que teve a história do TCC, que não chamava isso, né? Que ele fez ainda em Meissen, né? Que falava Isso. da importância das mãos, né? Ele fez um trabalho que era já voltado e com a importância das mãos com uma visão mais cósmica, uma visão mais importância da construção que a mão podia fazer, de quanto a mão era útil para a humanidade, né? Que Então ele inclusive eu acho falava, que é muito parecido com esse parágrafo 9 que ele falava algo sobre executar os fins da existência através das mãos, os fins do Criador, ser instrumento do Criador através das mãos. Eu acho que quando eu li, eu senti uma certa similaridade também. E então, um, daí o que acontece? Fala. Não, eu queria dizer que eu tinha lido isso também, que ele teve a liberdade de poder escolher as aulas que ele queria. A carga horária dele não era fechada, né? Hoje em dia a gente tem algumas linhas de escola que fazem isso, né? Acho que é a Escola da Ponte, enfim. E ele tinha essa liberdade. E ele preenchia os horários dele. Ele não é que ele tinha liberdade, então ele ia, né, para a praça descansar. Não, ele assistia muitas aulas. E ele voltava a coisa que ele sentia que tinha mais a ver com a coisa médica dele, quanto aquilo ia tá contribuindo para a medicina dele, né? Mas ele também era Depois muito desses anos, crítico e ele percebeu, sim, para fazer essa mudança que o Iso vai comentar, que era uma escola muito teórica. Inclusive, ele critica isso depois no Organon, né? No seu primeiro grande livro da daí homeopatia. ele vai para Viena, né? Onde tinha um hospital, né? Porque aí Onde ele daí sim podia eram ter a aulas prática práticas. médica. Então, daí veja, Ele Viena era começou bem a. longe. A gente até fica pensando, né, naquela época, a dificuldade toda, né, de ir até lá, de financeira, mas ele não mediu esforços, né? Ele foi onde ele realmente achou que seria importante. E ali ele teve uma experiência muito válida, muito, né, que nós homeopatas sabemos, de realmente observar o paciente, né? Tudo. Aparência, respiração, excreções, temperatura, é uma forma muito observacional do paciente, né? Na beira do leito Isso mesmo. desde sempre, né? Desde sempre foi uma coisa que ele começou a desenvolver lá atrás, que era preciso observar tudo, porque a isso ele vinha juntando o que ele vem criticando depois, né? Que os médicos não prestavam tanta atenção, não entendiam que cada pessoa tinha sua peculiaridade. Esse era um aspecto que ele batia muito firme, né? Que tinha que observar detalhe por detalhe. Ele era muito observador da que ele estava atendendo, do paciente que ele estava atendendo, né? Depois disso, ele ainda vai para outra cidade, que é Erlangen, onde ele vai se doutorar em medicina em 1979, né? Na verdade, 4 anos ele fica doutorado, mas nessa época ele já era um grande estudioso dos médicos mais antigos, né? E da filosofia, da medicina antiga, correntes filosóficas da sua época, que era mais ou menos o seguinte, não vou entrar profundamente porque o assunto é bastante
complexo. Existia o organicismo, existia e existe até hoje, né? Que entende que as atividades vitais do organismo decorrem da organização biológica, ponto. E o vitalismo, que é um princípio, existe um princípio vital energético que mantém o organismo em equilíbrio, contra a visão material. Então, o Hahnemann adotou isso, baseado numa escola filosófica de Montpellier, enfim, que entende que o ser humano é composto pelo corpo material, e isso está lá no parágrafo 9, né? Pelo corpo material, pela alma, que é o espiritual, e pelo princípio vital, ativo, unitário e responsável pelas funções e sensações, contratilidade e tonacidade. Enfim, essa escola de Montpellier desenvolvia esse pensamento e foi baseado nisso, né, nessa visão filosófica e vitalista, que ele desenvolveu a teoria, né, a doutrina da homeopatia. Esse é um lado. Tem a questão da prática, que nós vamos estar falando aqui, né? Nós vamos falar daqui a pouco, né? E no meio de tudo isso, essas aulas de idiomas e essas traduções que o Iso comentou, é que acontecia o seguinte: o Hahnemann nunca teve muita sorte com a clientela dele. Mas eu acredito também que isso foi um pouco proposital, né? Pelo universo, para que ele tivesse tempo de estudar. Porque os poucos pacientes que ele tinha, ele aplicava as terapêuticas da época, né? Que eram sangrias, eram aquelas licores, né? Mas não tinha, lembrar que a gente está lá muito antigamente, então, antes de Pasteur, não tem antibiótico, não tem microscópio, né? Naquela época foi desenvolvido o estetoscópio, para a gente ter uma ideia, então a gente tinha muito pouco recurso. Então, as terapêuticas que se tinha na época eram escassas, e ele aplicava, né, usava dessas substâncias, principalmente de plantas, né, e até de minerais, mas então ele traduzia muitas coisas. Daí o que acontecia? Ele juntava esse conhecimento que ele tinha com os poucos pacientes que ele tinha, e todas aquelas traduções que ele fez de assuntos diversos que ele traduziu. A parte de publicação dele é assim absurda, né? E ele não só traduzia, mas ele fazia comentários dele nas traduções, né? De vários idiomas, ele traduzia obras de todas as áreas, né? Então isso foi nutrindo ele de informações, né? Desde como produzir um vinho até uma planta nova, né? Então isso aí foi nutrindo ele do que ele já sabia, ele ia trazendo, ele ia analisando e estudando isso, e foi deixando ele com um repertório muito grande de informações, né? Então, o que se diz é que, na média dos médicos da época, ele tinha um nível muito elevado de informação, muito mais que a média dos médicos, porque ele estudava de tudo um pouco, e a coisa da química ajudou muito ele, porque a química tem uma base na farmacologia também, né? Então, ele foi entendendo coisas assim. E tem uma coisa assim, ainda quando, quer dizer, teve um momento de que a gente está falando de renunciar a tudo isso, porque ele não via muito resultado nessa medicina que era feita, mas ele aprendeu e ele tentou fazer. Em princípio, ele obedeceu o que foi ensinado a ele, mas chegou um momento, né, que ele estava casado com 11 filhos, não tinha televisão na época, né? Então, assim, com tudo que ele fazia, é incrível, né, que ele tivesse 11 filhos, mas enfim, ele deixou escrito o seguinte: renuncio à prática da medicina para não correr o risco de causar danos à saúde alheia, porque ele achava que essa medicina feita ali, né, era uma medicina muito prejudicial. Eram ventosas, eram remédios que eles não tinham muita certeza, era mistura de remédios, sais mercuriais, enfim, tinha umas coisas. Então, contra essa alopatia é que ele era contra. Não é assim, para se entender, a homeopatia é contra a alopatia, que hoje a gente tem uma discussão sobre isso, né, que é muito diferente. O que ficou entendendo como alopatia, hoje a medicina desenvolveu muito, não é aquela medicina da época dele. Enfim, então ele parou um tempo e resolveu que se dedicar exclusivamente à química e aos trabalhos literários. Aí ele foi estudando mais. E tem uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante, é o seguinte:
que já nessa época ele tinha nas suas receitas muita orientação com relação ao regramento do modo de vida dos seus pacientes. Então ele falava sobre o que comer, o que beber, o que não comer e não beber, sobre vestuário, sobre moradia, trabalho, recreação. Tudo isso ele colocava nas suas receitas já antes de ele ser homeopata. Então já é uma coisa que ele dava importância. Então ele tem um aspecto muito importante de contribuição no aspecto higienista também, né? Desses cuidados com a saúde que não são só tomar remédio ou não tomar remédio. Então isso já era anterior, né? E Então ele resolveu viver. ele também era Fala. adepto da atividade física, né? Que ele prescrevia e ele praticava muito, né? Ele era baixinho, né? Miudinho, mas ele não só prescrevia, como praticava atividade física. Estudava, tinha 11 filhos, trabalhava e fazia atividade física. Então não temos desculpa, né? Bom, em 1790, ele estava traduzindo um livro de um químico escocês chamado William Cullen. E como ela disse, além disso, ele discordava às vezes e fazia anotações nas traduções dele. Ele, estudando, esse químico explicava o que ele achava como era o funcionamento, por que aqui o quinino, que é esse quinino que a gente conhece, né, o Cinchona officinalis, por que ela melhorava os doentes de malária, né? E ele discordou da explicação que o Cullen dava para isso. Então ele falou assim, eu vou experimentar em mim mesmo esse medicamento, eu vou tomar esse negócio e vou ver o que acontece. Voltou? Voltou. Bem na parte interessante. Quando ele começou a tomar, ele começou a desenvolver os sintomas da malária, né? Ele começou a sentir exatamente o que as pessoas que tomavam malária sentiam, que tinham malária sentiam, né? Então ele falou, peraí, ele chamava de febre intermitente, né? Daí quando ele parava de tomar, parava os sintomas. Ele falou, peraí, então eu estou achando que essa cura da malária existe por causa do quinino, porque o quinino provoca os mesmos sintomas da malária. No homem são. No homem são, no indivíduo que não tem doença. Já é um Ele dos estava princípios da homeopatia. Chegando nisso ao que ele chamou de princípio da lei dos semelhantes, ao mesmo tempo que ele estava fazendo o princípio da experimentação no homem são, que são os dois princípios básicos dele, que ele determinou, que as substâncias devem ser experimentadas nos indivíduos sadios para mostrar o que elas servem para curar os indivíduos que estão doentes, né? E daí ele começou a experimentar isso e mais outras coisas, e convidando amigos e parentes e todo mundo para tomar as substâncias que ele estava experimentando. Sabe-se que ele experimentou mais de 90 substâncias ao longo da vida dele. Experimentava e escrevia tudo, relatava tudo detalhadamente, que as pessoas, que os discípulos experimentavam, criando assim o chamada matéria médica, que ia dizer o que a substância chamada arsênico provoca, tal. Enfim, começando a mostrar ali para quem fosse usar depois soubesse. Até hoje é isso, né? É dessa fonte que a gente ainda bebe hoje. São as informações que foram coletadas lá e que continuam sendo coletadas ao longo do tempo, né? Só aumentou um pouquinho o número de matérias médicas, né? Muito, né? Ele trabalhava com 130, sei lá, hoje temos de 3.000 a 5.000, sei lá, eu nem sei quantas matérias médicas, né? Até quero comentar, porque às vezes as pessoas falam, será que a homeopatia parou no tempo, nos remédios do tempo do Hahnemann? Não, a filosofia é a mesma. A medicina alopática vai mudando suas coisas porque vai descobrindo novas fórmulas e tal, porque ela tem uma visão imediatista de resolução, organicista, de ir lá resolver aquele problema. A homeopatia tem a mesma filosofia desde então, mas muitos medicamentos foram experimentados de lá para cá. Então, assim, a técnica em si é a mesma, mas houve muito desenvolvimento da própria homeopatia, muitas pessoas estudando e trazendo as suas contribuições, né? Então, hoje
ainda temos processos de experimentação que são submetidos às regras mais rígidas do que a ciência oficial estabelece, né? Embora, pelo jeito, quando a gente vai testar os remédios que ele experimentou, continua na experimentação, confirmando aquilo que ele já experimentou, do jeito dele, sem essa regra científica atual, né? Tem uma pergunta ali, Iso, que inclusive foi meu irmão que fez. Como que ele descobriu que precisava diluir tanto? Muito boa Conta essa história que pergunta. você sabe. Diz a lenda, né? Eu vou falando isso, vai me corrigindo. Mas basicamente todo esse conhecimento que ele já tem, né? Lembrando que o sogro dele era um farmacêutico e ele mexeu muito na farmácia, ele que manipulava os medicamentos no começo, né? Ele, o sogro, alguns amigos farmacêuticos, né? Mas por saber realmente do potencial tóxico das drogas, por exemplo, o arsênico, ele é um veneno, né? Então ele foi tentando diluir. Até que ele foi chegando que as doses mais diluídas tinham cada vez menos efeitos colaterais, efeitos maléficos da substância, por exemplo, o arsênico ser um veneno, e conseguindo ativar no organismo a reação que a gente queria, que ele esperava, né, que seria realmente agir contra aquela situação, que isso é um princípio bem interessante também, né, que na alopatia, o termo inclusive foi Hahnemann que descreveu homeopatia e alopatia, não existia esse termo antes, era medicina, né? É o contrário e o semelhante, né? Homeo, semelhante, patia, doença. E quando ele percebeu essa semelhança de quando ele tomou a quina e teve os sintomas da malária, ele, como nós deveríamos pelo menos estudar o pai da medicina, Hipócrates já disse isso, que as substâncias que curariam, elas teriam o potencial de causar o sintoma. Não com essas palavras, né? Mas Hipócrates já disse isso. E alguns outros sábios, alguns outros cientistas, né, até de outras áreas também já tinham comentado. Aí ele, né, já tinha estudado isso, opa, peraí, eu estou diante de um princípio importante, ele percebeu que tinha algo muito importante ali. Por isso que ele começou a convidar, né, querendo ou não querendo, os filhos, os amigos, né, a experimentar para poder descrever realmente essas drogas. Mas tem uma questão aí, né? Que ele, claro, deu o clique, eureka, nossa, Hipócrates dizia isso, né? Hipócrates dizia dos dois princípios, semelhante cura semelhante e o diferente cura, né? A cura pelo diferente, que é o que se tornou toda a medicina que veio de Galeno e tal, e pelo semelhante, que foi o caminho que o Hahnemann tomou. Mas ele relata no próprio órgão, antes de toda a experiência dele, ele fez um levantamento na medicina antiga de tudo que ele viu do método terapêutico homeopático observado e empregado involuntária e empiricamente, em diversas ocasiões da história. Eu estava vendo, eu nem consegui trazer alguns exemplos, porque tinha tanto exemplo ali, de exemplos de arsênico e de tantos outros, pelo menos eu vi uns 30 exemplos de situações que ele viu que, né, tem uma bem interessante que eu vi sobre o tabaco, né, de um médico que começou a ter determinados sintomas que são provocados pelo tabaco e ele conseguiu se curar disso para continuar trabalhando fumando cachimbo. Então ele usou o tabaco para combater os sintomas que o tabaco provoca. Esse é um exemplo. Mas é o seguinte, é assim, vários experimentos foram feitos, mas Hahnemann assume o mérito de ter sido o primeiro a ensiná-lo e conscientemente, a ensinar esse método terapêutico e colocar em prática. Quer dizer, outras pessoas citaram, tal substância ela pode ajudar porque ela provoca isso, então muitos relatos existiam sobre isso, mas ele sistematizou isso e trabalhou isso de uma forma, né, formal mesmo, desenvolvendo, enfim, indo além, né?
Tô vendo uma coisa aqui que eu queria falar, dessa questão da crítica dele, que quando ele estava traduzindo o Cullen, meio paralelamente, em 790, ele começou a brigar com esses hábitos de sangria e purgação que aconteciam. Ele já não estava mais atendendo como médico, daí ele começou a meter o pau mais fortemente mesmo, né? Ele já tinha mais, acho que se sentiu mais autorizado também, porque não estava mais fazendo aquilo que todos faziam. E aconteceu uma situação lá em 792, a morte de um Kaiser, né, famoso Leopoldo II da Áustria, que tinha um papel político de apaziguar as relações da França com a Alemanha, e que a França querendo dominar tudo, e ele conseguia, então era um cara muito importante. E esse cara teve uma morte súbita, e daí foi feito começou a rolar muita fofoca a respeito do que tinha acontecido, e acabou sendo feito um boletim médico explicando o que tinha sido o tratamento, e o médico dizia que tinha sido feito, dentro de 24 horas, 4 sangrias nesse homem, né? E ele diz o seguinte: de acordo com que princípios alguém se arroga o direito de ordenar uma segunda sangria quando a primeira não conseguiu trazer nenhum alívio? Que dirá de uma terceira? E uma quarta, quando as 3 anteriores não proporcionaram alívio? E ele desafiou os médicos a fazerem uma justificativa. Ele desafiou publicamente esses médicos a fazerem uma justificativa do que foi tratado e como foi tratado, por que eles fizeram isso com relação a esse cara que era um imperador, sei lá, corresponde a mais Ousado, ou né? menos a isso, né? Ousado. O quê? Ousado, Não corajoso, estou ouvindo né? a sua voz. Opa, Não estou te ouvindo, Aline. Eu voltou? desconectei o meu fone porque disse que minha voz estava baixa. Será que... Tá me ouvindo agora? O que aconteceu aí? Não estou ouvindo a sua Tá me voz. ouvindo, amor? Amor, dá pra ouvir? Você tá me ouvindo? Ele que não tá ouvindo? Iso, eu acho que Você quer fez subir ali alguma pra ele? alteração aí? Acho que é você que não tá. Desconecta o fone de ouvido. Então avisa ele ali. Oi? Ele não tá me ouvindo, pra dizer que é ele que não tá me ouvindo. Estamos sem Iso, ouvir a voz da doutora Aline. Como é que a gente conserta acho que é isso? você que precisa colocar o fone. Não. Pois eu tirei exatamente porque disse que a minha voz estava muito baixa e eu sei que o fone de ouvido piora as situações. Será que Vamos ver todo se ele mundo vai está me ouvir agora. ouvindo bem? Agora estou ouvindo, Ah, então pronto. mas eu não pus Resolveu. o fone. Alguma coisinha ali, porque eu não mexi nada também. Deixa eu aproveitar aqui que alguém ali, eu não consegui ver quem, perguntou sobre livros. É, Isso. tem 2 aqui que são, acho que os Dá para mais enxergar? conhecidos. Ele fica do Isso. avesso, né? Mas não Você dá para tá com um, eu enxergar tô porque com o ele outro. fica ao contrário. A gente Ele coloca fica depois ali na associação a fotinho deles, né, Tânia? A Isso. Tânia, nossa super secretária, braço direito, ela coloca para nós ali depois, tá? É, são os 2 que a gente mais usa, né? Mais usou para a gente trazer aqui esses dados. Alguém até falou de um livro aí, né? O É do Hermínio Apóstolo da Miranda. Medicina Espiritual, né? Isso, é um livro, Então, já que mas você ele está não se é falando de medicina, científico, né? É um livro já da parte mais, um livro espírita. então, e por falar nisso, né? Essa questão, é, queria colocar assim que o Hahnemann foi de uma família luterana, mas eu fui até aprofundar isso porque em alguma coisa que eu li falava sobre isso dessa forma, e outro lugar que eu li eu entendi que ele defendia um ponto de vista religioso sem estar fixado numa religião ou noutra. Inclusive, ele leu coisas de Confúcio e fez paralelos entre falas de Confúcio e Jesus Cristo. Enfim, ele era um cara que lia sobre muita coisa. Ele leu Confúcio, né, que é um cara, sei lá de que século lá da China, que é um sábio, um cara que escrevia muita coisa.
Então, ele tinha uma visão, sim, ele tinha uma religiosidade, mas ele não defendia conceitos específicos dessa ou daquela religião. Ele achava que desde que você tivesse um caminho correto e quisesse ser bom para a humanidade, que era isso que interessava, né? A questão espírita entra por um viés aí de que, coincidentemente, o modelo espírita bate com alguma visão do vitalismo. Então, eu acho que essas coisas às vezes confundem perguntar se homeopatia tem a ver com o espiritismo. Não tem a ver diretamente e não tem uma prerrogativa nesse sentido, né? A pessoa... Então, eu acho assim, que do mesmo jeito que Hahnemann tinha religiosidade, ele acreditava num Deus que permeava tudo, todas as pessoas e todas as coisas, né? Ele era deísta, acreditava na existência de Deus, mas ele não tinha uma religião definida, determinada, essa ou aquela, apesar de ter sido batizado como protestante, luterano. O que mais? Mas tem uma história muito interessante que até eu contei para minha filha, ela achou o máximo, ela ficou assim, boquiaberta, que o Hahnemann foi descobrindo aos poucos todas essas coisas, né? Como até a gente falou sobre a diluição, até isso, algum complemento sobre a diluição dos remédios? Sim, tem um complemento e uma história que você ia contar que acabou não contando e pulando, mas assim, a diluição é a seguinte, ele começou a tomar doses ponderais, ou seja, doses que você consegue medir, e percebia que, por exemplo, o arsênico provocava em todo mundo que tomava naquela dose sangramento de estômago. Então ele foi diluindo para ver se em doses maiores, mais ponderais, os efeitos eram mais tóxicos e mais parecidos em todo mundo. E quando ele ia diluindo, iam aparecendo coisas diferenciadas nas pessoas e mais sutis e mais ligados ao geral e ao emocional. Isso é um aspecto que ele foi entendendo e ele entendia que quanto mais ele diluísse, que isso ia trabalhando mais profundamente a energia vital da pessoa, né? E que isso era necessário. Você falou da questão, que perguntou da dinamização. Diz a lenda que, como ele viajava muito levando remédio para lá e para cá, ele percebia que quando ele ia de carroça, chacoalhando, levando o remédio, que os remédios tinham uma resposta mais eficiente. Não dá para saber exatamente, mas é o que diz a lenda, né? E a E partir por disso isso ele começou a entender a gente pede que para agitar. dilui 1:99 e dilui 100 batidas para cada diluição. Então, a CH30 acontece isso 30 vezes. Depois da CH5, CH6, não existe mais o chamado número de Avogadro, né? Então, diz que não existe mais substância. Por isso é que a alopatia diz que ali não tem nada, é uma aguinha. O que acontece é que hoje os recursos que a ciência tem não permitem medir a energia contida ali, que é uma questão da física, que a gente espera que um dia seja possível haver aparelhos que meçam essa energia e mostrem que ali tem uma informação na molécula da água que é levada como um estímulo no tratamento homeopático, né? Inclusive, eu não busquei o nome, não sei se o Iso vai saber. O cientista que descobriu o vírus do HIV também estudou e fala sobre essa capacidade da água de carregar essa informação das moléculas que entram em contato com ela e depois não existem mais. É como se carimbasse essa informação e a água Luc carrega. Montagnier. Luc O Luc Montagnier. Montagnier. Obrigada, Isa. É. Então aí que a gente consegue não ter o efeito colateral, mas ter a mensagem, é um mensageiro mesmo, a água acaba sendo um mensageiro, por isso que é o que a gente mais utiliza, né, a água, para trazer todo o potencial do remédio, né, no medicamento. Estou vendo aqui que a gente tem 10 minutos efetivos para terminar 8:55 e poder gravar, né? Senão a gente não consegue manter isso gravado. O que eu queria falar é do livro mais importante dele, que a gente disse, que é o chamado Organum, que é o livro em que ele coloca toda a doutrina, né? É chamada a Bíblia da Homeopatia, que a gente fala brincando, né? É um doutrinário que contém os princípios que embasam o sistema científico da homeopatia e é um instrumento formador, com 291 parágrafos, sistemática e metodicamente organizados, né? Esse livro ele escreveu várias edições, 1810, 18, 24, 29, 33, e a última edição, em 1842, que na verdade só foi editada muito tempo depois da morte dele, em 1921.
né? E nesse livro é que ele fala dessa história de que no estado de saúde a força vital dinamicamente anima o corpo, que é o organismo, mantendo em harmonia as sensações e as funções, que é o que a gente chama de homeostasia hoje, né? Equilíbrio, de forma que o espírito, ou alma, razão, componente espiritual pensante, vamos dizer, pode dispor desse instrumento vivo e sadio para atender aos mais altos fins da nossa existência. Essa questão dos mais altos fins, assim, né, eu até brinco às vezes, né, tomara que você atinja os mais altos fins da sua existência, porque mais altos que ele diz que ele entende que as pessoas deveriam ter altos fins mesmo, né? Em algum momento que eu não achei, não consegui localizar onde ele fala disso, né, ele entende que no tratamento do paciente, a pessoa precisa se tornar melhor também. Sair do egoísmo para o altruísmo, como acontece com a criança que vai crescendo na situação de egoísmo e aprende a se socializar e ser altruísta, né? E que os adultos no tratamento também precisam aprender isso, né? Precisam atingir isso, estarem mais equilibrados, né? Para ser uma pessoa mais contributiva socialmente falando. Faz parte da ideia moral que Hahnemann tinha disso também. E a gente herda isso também e entende isso assim também, né, Aline? Com certeza. Eu adoro esse parágrafo, coloquei ele no meu TCC também, não é à toa que ele é super conhecido. E aí a gente conhece um pouco do Hahnemann, não só a parte científica, mas a parte, né, transcendental do ponto de vista de por que eu estou aqui, né? Não é só para ter saúde. Essa saúde tem que proporcionar algo de crescimento íntimo, né? Tem uma pergunta ali, Iso, antes que a gente se perca aqui. Gente, se tiver pergunta, se vocês quiserem colocar agora, vamos ver se agora a gente consegue se concentrar para olhar. Mas a Patrícia perguntou sobre, deixa eu achar ela aqui, mas como o bom homeopata se porta diante da rejeição da medicina alopata e cientificista, onde o mundo se traduz em números e evidências. Eu acredito assim, Patrícia, isso já me complementa. A homeopatia a gente não consegue comprovar com números absolutos, do jeito que a ciência ocidental faz, que é você pegar um N grande, né, fazer um duplo, cego, randomizado, mesma patologia para meia dúzia, para metade você dá o placebo, para outra metade, né, você dá o remédio. Agora, a gente tem, sim, muitos números, muitas evidências, né? Inclusive, a associação, a NHB, tem ali no site delas os dossiês com várias pesquisas, com várias evidências, né, sobre a ação da homeopatia. E a gente fala que é a gente observa os fenômenos, né? Fenomenológico. Então, a gente observa vendo realmente os pacientes melhorarem. Por exemplo, agora o pessoal está com a plataforma Homeopatia no Covid, né, que foi o tema da live da semana passada, que a gente está tendo um número muito importante, muito, muito expressivo de ajuda, né, de melhora dos pacientes, cada um no seu consultório, a gente tem muitos relatos, né, então devagarzinho a gente precisa talvez que se publique mais, mas nós temos sim bastante evidência, mas a maneira de se fazer ciência, a maneira de se comprovar é um pouco diferente, a gente não consegue fazer um trabalho como, né, a ciência tradicional. Na verdade, até existem trabalhos, por exemplo, do Marcos Julian, que é um trabalho muito interessante que ele fez no Hospital de Clínicas de São Paulo, né, comparando crianças com rinite, se eu não me engano, acho que foi essa a doença, tratadas ou oficialmente ou com placebo, comparando com um grupo que foi tratado individualmente, do jeito que a homeopatia trata, e não como um remédio para rinite, como se trata na alopatia. Cada uma dessas crianças do grupo homeopático recebeu o medicamento homeopático que lhe cabia, que é diferente de pessoa para pessoa. Então, mas isso é muito trabalhoso, existe possibilidade de fazer, mas o duplo cego tem que ser feito dessa forma. No grupo homeopático, cada paciente é atendido individualmente e dado o remédio individual. E não dá para ser um remédio para todo mundo, como se faz na alopatia.
né? Agora, o que se diz é que o médico homeopata fica muito na dele. A gente tem até pensado em chamar os colegas, falar, faça vídeo, fala dos seus casos, vamos contar. É diferente de você fazer números e conseguir brigar com a ciência oficial mostrando, mas isso é necessário e a gente tem que achar caminhos para, né? A gente já sabe de problemas, por exemplo, até não, deixa esse problema para lá. Eu vou falar de uma coisa que eu acho mais importante. Falamos Eu numa ia falar próxima. de uma briga aí sobre essa questão de dossiês, mas deixa para lá. O que eu queria falar é que o Hahnemann é um cara à frente do seu tempo. Ele falou das questões psicossomáticas muito antes desse assunto ser importante como é hoje. Ele ainda não havia descoberta de micro-organismos patógenos e ele tinha outras teorias, mas ele já propunha medidas para o combate de doenças infecciosas, do isolamento de pacientes e proibição de visita aos pacientes, né? Mesmo com polícia, porque ele entendia que era essa a forma de se transmitir, contrariando colegas dele da época. Outra coisa, ele foi um experimentador muitos anos antes do Claude Bernard, que é considerado o pai da medicina experimental, que nasceu em 1813, 3 anos após a publicação da primeira edição do Organon, e mais de 20 anos depois da primeira experimentação do Hahnemann. Então, na verdade, ele foi um primeiro experimentador, né? Ou desenvolvendo uma técnica de medicina experimental que é um pouco diferente do que a ciência oficial coloca, né? Mas ele foi sim um experimentador e ele defendia muito isso, por isso ele criticava os outros, que davam remédios que não eram experimentados, que não tinham menor fundamento, misturavam coisas com base em coisa nenhuma. Por isso ele criticava aquilo. Inclusive, ele dizia que o médico deveria experimentar em si, né? E o Dr. Gamarra falava muito isso, que a gente deveria se homeopatizar antes de homeopatizar os outros, né? Uma coisa bem interessante também, que ele era, né, tinha uma visão mais ampla, que ele chegou a ser chefe de um hospício, né, de um hospital psiquiátrico, e ele era contra, ele criticou as atitudes de amarrar, bater, para tentar conter um surto. E ele descreveu isso, que ele achava aquilo um absurdo, que as pessoas estavam machucadas e que tinha que se respeitar e que não tinha como bater para tentar reprimir aquela atitude que a pessoa estava fora de si. Então ele conseguiu ir desamarrando, olhando, observando e curou, né, um paciente só nesse tempo de respeito, de olha que coisa, né? Naquela época, inclusive, falava que o Hahnemann era o próprio louco do hospital psiquiátrico, né? E, na verdade, ele só estava além do que as pessoas conseguiam compreender, né? Ele defendia a compaixão pelos pacientes, e esses em particular, esses pacientes de saúde mental, ele defendia isso, que é preciso ter compaixão por esses pacientes, né? Isso mesmo. O Hahnemann, ele faleceu com 89 anos em Paris, porque nos últimos anos ele tinha perdido a esposa, casou uma segunda vez, e essa segunda esposa, ela era muito enérgica e ir para Paris, né, onde ele viveu os seus últimos anos, e a idade dele, para a época, para a média de vida da época, foi muito alta, né, 89 anos, né. Então, assim, mais uma coisa, muita contribuição nas epidemias que aconteceram, particularmente a epidemia de febre escarlatina que aconteceu em 1799, e outras de cólera e varíola. A partir da experiência deles, outras experiências na Europa, depois no Brasil e mais recentemente isso que a Aline falou, que se faz por aqui, né? que é conseguir, através da homeopatia, dar um certo controle. Esse é um momento, inclusive, nós muito preocupados, homeopatas, em poder ajudar as pessoas, né? Existe até ainda uma plataforma que a Escola de Homeopatia com a MHB fez para atender pessoas gratuitamente, né, que estejam com sintomas de Covid ou suspeita disso, né? Porque a gente entende que, como não há nada que possa ajudar, não há remédio nenhum oficialmente pela alopatia, é um espaço que nós temos para poder ajudar. Já tive alguns casos tratados, muito poucos, inclusive, mas os colegas, o Dr. Carlos tem N
casos, vários colegas nossos estão tendo, nós temos um grupo de WhatsApp de discussão, a gente tem discutido muito sobre qual medicamento é melhor usar, o que que a gente faz, como a gente faz, e a gente está atuando nesse sentido também. Então, a contribuição de Hahnemann também se deu nas epidemias. Inclusive, graças a nessas atuações que ele começou a ser respeitado, né? Nessa época, lá no final da vida, ele começou a ser respeitado, por isso que ele pôde voltar, né? Viver em Paris, e teve épocas, né? A homeopatia teve seu auge com formação de faculdades de homeopatia ao longo do mundo, né? Ao redor do mundo. E depois que isso foi caindo de novo com a medicina dura, né, tecnológica, isso foi diminuindo, né, com o imediatismo, como o doutor Iso já comentou, diminuiu um pouco. Mas ela teve muito reconhecimento, né, por um bom tempo. As primeiras escolas de medicina do Brasil eram escolas de medicina e cirurgia e homeopatia, né? Era uma coisa que tinha homeopatia. Depois é que a homeopatia, com o advento de penicilina e outros antibióticos, a visão mais simplista e mais imediatista perdurou, né? Não que sejamos contra antibióticos, eles são muito necessários muitas vezes, mas houve uma inversão e hoje a questão medicamentosa tomou um vulto, medicamentosa química, alopática, tomou um vulto tão grande que pessoas tomam 4, 5, 6 um remédio para tirar o efeito do outro e coisas assim, bárbaras, quando às vezes com a homeopatia você consegue um equilíbrio que não precisa de tudo isso, não é? Graças a Hahnemann, esse grande homem que nos inspira e tem muito para estudar sobre ele. Quanto mais a gente lê, dá vontade de querer falar tudo, não é, Aline? Que a gente Já está começou a dando o nosso pesquisar. tempo. Então, mas o nosso tempo está acabando. A gente quer agradecer a participação de vocês. Espero que tenha sido útil. A gente vai tentar deixar isso aqui gravado. Vou ver se eu consigo fazer a coisa que precisa ser feita aqui para gravar, e isso precisa ser antes de completar 1 hora, porque senão a gente não consegue gravar. Então a gente tem que Convidando a se todos para despedir. assistirem a live da semana passada, e semana que vem vai ter outra live, falando também sobre E a da homeopatia, o semana que que é e vem, o que não assim, é. que é homeopatia e o que não é homeopatia. A da semana passada foi sobre homeopatia e Covid. Isso. Elas vão ficar tanto no YouTube, na página do YouTube da Associação Médica Homeopática do Paraná, quanto aqui também. Tá bom? Obrigado, Aline, então, Obrigado, pela Iso, parceria. pela troca. Obrigado a Obrigada a todos todos. pela. E as perguntas que Tá? ficarem, mandem que a gente responde depois.